Em nosso segundo estudo de caso para a velocidade, uma partícula carregada eletricamente move-se ao longo de uma trajetória linear segundo um deslocamento microscópico de 40 nanômetros de módulo, direção Z e sentido negativo. Então veja bem, o deslocamento dessa partícula ele está na direção Z, então ele tem tamanho de 40 nanômetros, esse é o tamanho, na mesma direção Z, no sentido negativo. Veja bem, então ele está, a nossa partícula está se deslocando nesse sentido que é negativo, que é contrário ao sentido da orientação do nosso eixo de referência escolhido, ok? Muito bem. E ele leva um intervalo microscópico de tempo de 400 microsegundos. Então veja bem, esse é o intervalo de tempo que a nossa partícula leva para ir desta posição até esta, né, para percorrer esse trecho. Bom, qual que é a pergunta? Qual que é o problema? O problema é descobrir qual é a velocidade instantânea desta partícula. Ou seja, qual é a medida da rapidez com que a partícula se desloca no tempo. Certo? Então nós vimos que a velocidade instantânea foi definida como sendo a derivada da posição em relação ao tempo, né? Ou seja, a derivada do diferencial de posições pelo diferencial de instantes de tempo. Bom, o diferencial de posição vale menos 40 nanômetro na direção Z e o diferencial de tempo vale 400 microsegundos, certo? 400 microsegundos. Então veja bem, fazendo essa conta aqui, veja, o sinal é negativo, fazendo essa conta aqui nós temos 4 por 40, simplificando vai dar 1 sobre 10, 1/10, né? Então é 10 a menos 1, 10 a menos 1 é 1/10, né? Na direção Z, veja, nanômetro por microsegundos. No sistema internacional, veja bem, no sistema internacional, a gente precisa converter essas unidades. Então, 1 nano significa 10 a menos 9, 1 micra significa 10 a menos 6, então nós temos 10 a menos 1 vezes 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 6, né? 10 a menos 1 vezes 10 a menos 9 dá 10 a menos 10. 10 a menos 6, se a gente colocar em cima, fica 10 a sexta, 10 a menos 10. Com 10 a sexta dá 10 a menos 4. Então, nossa velocidade instantânea, ela vale 10 a menos 4 metro por segundo na direção do eixo Z, no sentido negativo da trajetória, que é o mesmo sentido do diferencial de posição, né? Diferencial de posição é que determina o sentido da velocidade. Então é uma velocidade muito pequena, né? Isso mostra que o movimento
né? Embora seja microscópico, para a partícula é um movimento lento, né? É um movimento lento. Ok? Bom, como que a gente pode estimar, a partir dessa ideia, a função posição? Veja, a função posição tem que ser tal que, ao derivá-la no tempo, o resultado tem que dar uma constante, um valor constante, né? Essa velocidade aqui é uma velocidade constante, ó, fixa, né? A velocidade, né, é um número. Então, de maneira geral, ela pode ser, veja, quando a gente deriva uma função no tempo e isso dá uma constante, a função é uma função afim, uma função de primeiro grau afim. Então, é uma função do tipo ax, at, né, mais b. At mais b. Né? E quem é o a? O a vai ser exatamente esse valor aqui, ó. Vai ser exatamente esse valor. E a gente pode escolher, por simplicidade, um b igual a zero. Então, se a gente escolher um b igual a zero e o a é esse valor, uma boa função posição para esse problema pode ser 10 a menos 4 metros por segundo na direção z vezes o tempo. Ó. Então essa aqui é uma boa função, né? Onde o a é menos 10 a menos 4 na direção z metros por segundo. Isso tudo é o nosso fator a aqui. Vamos escrever o fator a aqui. O fator a é exatamente ele é um vetor, né? Ele é exatamente a nossa velocidade instantânea. Ok? Então, até a próxima.